Você sabia que a postura que você tem diante da vida diz muito sobre a sua saúde mental? Sim. Se você tem uma postura diante de cada situação que acontece na sua vida, diante de qualquer fato, alguma coisa inesperada, alguma coisa nova, qual é a sua postura? Como você reage? Existe um posicionamento, que ele é um posicionamento que eu falo que ele é conectado com a vida. Por que que ele é conectado com a vida? Porque é um posicionamento que olha para o mais. É um posicionamento que diz: se isso está acontecendo, o que que eu vou ganhar com isso? O que que eu posso aprender com isso? Né? De onde eu vou tirar os recursos que eu preciso para resolver? Percebe? O cérebro aqui está focado na resolução da questão, do problema, da situação, do fato. Sim, eu sei que eu vou ter um incômodo, sim, faz parte da vida trazer algum desconforto, mas eu vou mobilizar recursos em busca da solução. Este é o posicionamento para a vida. É uma postura de resiliência, de força, de um positivismo. O cérebro aqui está programado para o resultado, tá? Para a solução. Se eu tenho uma outra postura oposta, porém, que é uma postura resignada, né? Aquela história, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Um certo vitimismo, um desânimo, essa postura em que tudo que aparece parece que é muito maior do que eu consigo lidar. Dessa outra forma, aqui eu digo que a gente está conectado com a morte. Por quê? Porque é um caminho que a gente desenergiza o cérebro. A minha postura para a vida ela fica minguada, fica desanimada, eu me sinto pequeno, acho que tudo que está ao meu redor é maior. E aí eu me coloco nessa postura, né, que é um pouco infantil, porque se eu vejo o problema como muito maior do que ele é, eu estou me colocando como muito pequeno, e a postura adulta é eu me coloco no tamanho igual. Eu olho para o problema como se ele tivesse do mesmo tamanho que eu. E aí eu busco soluções. E aí qual é a grande questão? Chegam para mim muitas pessoas, muitas mulheres, homens também que eu atendo, que você olha a história de vida dessa pessoa, você fala, gente, a pessoa superou muita coisa, né? Ela passou por desafios, porém tá muito sem energia, porém vai para um lugar muito vitimado. E não é porque essa pessoa gosta de se fazer de vítima. A gente tem muito preconceito com isso. Ah, a pessoa só reclama, para ela é tudo difícil. E muitas vezes pode ser que ela esteja passando por um momento em que realmente ela não consiga ver soluções para o problema, em que realmente ela veja que, meu Deus, só acontece comigo, ou é um problema atrás do outro, um problema atrás do outro, que fase é essa, né? Que eu faço tudo, tudo, tudo e parece que nada resolve. Existem fases da vida, sim, que a gente pode estar passando por esse momento e existem posturas de vida que são assim, que você percebe que desde pequeno, né, desde criança a pessoa demonstra aquele tipo de posicionamento, de desânimo, de dificuldade, né? Qual é a questão? A gente precisa olhar o que está por trás disso. Muitas vezes a gente está conectado com muita dor, com muita carga, com muito peso ancestral do nosso sistema que está vindo de geração após geração e nunca ninguém olhou. Então, conectar com a vida realmente fica muito difícil. Se eu tive algum movimento, por exemplo, né, que o Bert fala, né, Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele diz que é interrupção do amor. Então, de alguma forma, aconteceu algo enquanto eu estava no útero da minha mãe, ou na minha história de vida, quando eu nasci, quando eu era pequenininho, se eu fiquei internado, por exemplo, no hospital, e que eu fui desconectado da minha mãe por um tempo. E gerou um trauma. Então, psiquicamente, no meu interior, ali a minha alma, ela sente que ela teve uma ruptura, um abandono. E aí parece que a vida não chega até mim, parece que eu não consigo tomar esta vida. Outro ponto importante aqui, quando eu descubro isso através de um movimento, né, de uma intervenção sistêmica, de uma constelação familiar, qual é a minha postura agora adulta diante daquilo? Tá bom, eu tive consciência, eu tenho consciência agora que existia algo que estava interrompendo o fluxo, mas o que eu faço agora? Qual é a postura que eu vou adotar agora diante da minha vida? É uma postura adulta, é uma postura consciente que eu falo: "Não, eu vou fazer uma força, eu vou me mobilizar para permanecer na vida, para realmente tomar essa força, para mesmo que seja difícil". Por quê? Porque muitas vezes a vida toda você veio nesse funcionamento de desânimo, o cérebro depressivo, né, acostumado com reclamação, né, aquela postura
que fica difícil, que fica arrastada para a vida e que parece que as relações, né, você só encontra desamparo, você só encontra relação ruim, aí você vislumbra só aquilo. Quando eu digo: "Não, pode ser que melhore, vamos pensar em alguma coisa melhor", não, parece que não tem um movimento de merecimento inconsciente. Mas qual é a grande virada aqui? A virada é: eu vou fazer um esforço consciente para mudar este padrão. E aí é pensamento, é comportamento diário, é começar fazendo mesmo sendo difícil, cuidar da alimentação, fazer exercício físico, às vezes vai precisar entrar com alguma medicação ou não, a gente analisa o caso para sair daquele estado. E aí, em paralelo, na psicoterapia, a gente vai desenvolvendo esses recursos emocionais. Por quê? Porque nesse estado de fragilidade, nesse vitimismo, né, neste lugar infantilizado pequeno, eu pouco tenho recursos ou eu mal consigo acessar os recursos que eu tenho para me portar diante da vida, para criar soluções, para me relacionar, né, para conviver com outras pessoas e para ir atrás daquilo que eu quero, entende? Então é todo um processo, a gente precisa analisar o contexto. A gente precisa analisar, essa postura está vindo de quando? Aconteceu algum fato que foi uma ruptura, foi um trauma, algo ali que foi difícil, eu congelei, eu paralisei, meu emocional de alguma forma ficou preso ali e eu preciso voltar para entender o que aconteceu, para ressignificar, para falar sobre isso, para tornar aquilo mais leve e mais facilmente resolvível. Este é um ponto. Outro ponto, isso é uma tendência comportamental? É uma questão de personalidade? É uma questão que eu venho desde criança, eu sou mais assim mesmo? É um temperamento? Então, são várias nuances que a gente precisa analisar, mas sempre entendendo que hoje em dia, gente, a gente tem recursos para resolver quase tudo. Porque a gente tem medicina, a gente tem tecnologia e a gente tem até espiritualidade. Então, tem muita coisa que, se a gente fizer um trabalho conjunto, atencioso, né, com uma escuta, empático, cuidadoso, olha para você. Veja, cara, o que eu tenho aqui que eu posso melhorar? Tem alguma coisa na minha vida que eu ainda não realizei? Tem alguma área da minha vida que eu acho que eu, né, podia ser melhor? Ou que eu tô com dificuldade de avançar, de aprender alguma coisa, eu preciso virar uma chave em algum movimento, eu tô repetindo algum ciclo. Nossa, toda hora eu tô tendo esse mesmo tipo de relacionamento, eu não sei por que que isso acontece, eu não consigo sair disso aqui sozinho. Para isso serve o autoconhecimento, para isso serve um acompanhamento que você faz para se entender. Porque o cérebro, gente, é fantástico. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral, que a gente tem a capacidade de aprender até o nosso último minuto de vida. Os nossos neurônios estão criando conexões. Então a gente é capaz de mudar, sim. Não existe mais aquela balela do eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Se você, por exemplo, tá num relacionamento em que você tem consciência, não é a pessoa certa para mim, eu invisto mais do que eu tenho retorno, eu tenho que estar o tempo todo cuidando, a gente tem objetivos diferentes, mas eu não consigo separar porque eu tenho medo de ficar sozinha. Nesse tipo de caso, você percebe que tem aí uma dependência emocional. E por que que tem essa dependência emocional? Porque eu não estou conseguindo me colocar como centro da minha vida. Eu estou me colocando como se a minha validação, né, a minha autoestima, o meu valor viesse do que o outro revela de mim, do que o outro pensa de mim, do julgamento do outro com relação ao bem que eu faço para a vida dele. Percebe essa armadilha? Você não tem autonomia emocional. Você fica no lugar de refém do outro. Então, eu tenho consciência disso tudo, eu sei que o relacionamento não é bom, eu sei que a longo prazo ele não vai se sustentar, mas eu não consigo botar um limite. Desse jeito, é como se você fosse menor, o relacionamento tomou uma proporção muito grande e você está vendo uma questão de dependência. Sem este relacionamento, eu não sei viver. Eu não tenho forças para continuar a partir daqui sozinha. Entende a armadilha? Então, essa postura de menor, de falta, de escassez, nossa, se eu ficar sem esse relacionamento, se eu acabar, o que vai ser da minha vida? Eu fico sozinha. Percebe como você restringe a vida? Como você restringe todas as possibilidades que podem acontecer se você estiver solteira, sozinha.
E quantas outras pessoas podem existir para você se relacionar? E com quem você pode ter relacionamentos muito melhores, mais equilibrados e mais promissores? Então, olha o quanto prejudica, né? Essa falta, essa postura de escassez. Outro exemplo. Se, por exemplo, você, né? Eu estou ali enquanto mãe, mas eu não consigo corrigir meu filho, eu não consigo falar não, eu não consigo sustentar, lidar com a frustração do meu filho, com ele chorando, eu acho que eu sou uma péssima mãe, e aquilo já me comove, e eu não sustento a angústia, eu não sustento a criança demonstrar o seu sentimento de frustração, e aí rapidamente eu preciso pegar alguma coisa para acabar com o choro daquela criança, eu tenho que dar uma chupeta, eu tenho que distrair, eu preciso dar um presentinho, porque eu não tenho força, eu não tenho musculatura emocional para lidar com os meus próprios sentimentos. E aí eu projeto no meu filho. E aí eu não deixo, eu impeço ele de se desenvolver. Eu impeço ele de superar os desafios dele e dele criar a autoconfiança. Porque a autoconfiança vem a partir do momento que eu consigo resolver os meus desafios e eu vejo que eu dei conta. Aí eu vou me sentindo forte. Aí eu vou vendo o que eu sou capaz. E aí eu creio um senso de mim, de que eu dou conta. Eu sei que eu sou forte, eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou competente. E eu vou me validando. E isso é autoestima. Entende? Então, se você está nessa postura de, meu Deus, eu quando criança me faltou carinho, me faltou afeto, né? Me faltou acolhimento da minha mãe e por dentro eu tenho essa carência emocional, eu não consigo botar um limite no meu filho, eu não consigo dizer não, eu não consigo educar, né? E aí eu vou virar aquela mãe permissiva, aquela mãe que o filho, né, pinta e borda com a cara, que fala um não e a criança não obedece, e a criança vai fazendo pirraça, e você vai ficando desconstrangida em todos os lugares que você for, entende? Esse é um outro exemplo de como essa postura de você olhar para o que te falta te coloca num beco sem saída. E aí você fica refém disso só reproduzindo nessa sua relação com seu filho. No outro âmbito agora, se a gente for pegar essa postura de escassez, essa postura no ambiente de trabalho, eu tô lá no mesmo trabalho há vários anos, não sou vista, não sou valorizada, não sou promovida e eu não consigo me impor, eu não consigo buscar outra coisa, parece que eu fico presa naquela relação, o que me faz ficar presa naquilo. E aí, às vezes você comenta até com outras pessoas, nossa, Daphne, todo mundo fala pra mim, né? Meu marido já falou, minhas amigas falam, minha mãe fala. Por que que eu não saio dali que eu sou super competente, que eu sou, mas eu não consigo me ver assim. E eu me coloco como refém dessa situação. Eu fico ali amarrada, é como se eu não tivesse recursos para sair daquilo. Inconscientemente eu tô nessa postura da vítima, de algo que me falta, na postura de escassez. E não estou olhando para mim como referencial. Não estou tendo um bom autoconhecimento, não estou validando todas as minhas características positivas. E aí eu não consigo ter força para agir diante da minha vida. Se a pessoa, em outra partida, a pessoa que tem essa postura adulta, essa postura, né, de quem comanda a própria vida, ela está nesse emprego que ela vê que não está dando certo, não, olha, assim não está bom, vamos negociar meu salário, ou eu estou em excesso de função aqui, está em desvio de função, eu não fui contratada para isso, vamos rever o nosso contrato de trabalho, vamos rever o nosso acordo, eu preciso dessa e dessa perspectiva para crescer aqui dentro, isso não está sendo legal para mim. Ou não, se aqui não estão me valorizando, tá tudo bem, eu vou buscar outros locais, eu vou fazer outras entrevistas de emprego e mesmo que eu não consiga, e mesmo que eu tome um não, isso não vai acabar com a minha autoestima. Nossa, fiz uma entrevista de emprego, não consegui, meu Deus, o mundo acabou, tá vendo como eu sou incompetente? Tá vendo como eu tinha que ter ficado naquele mesmo emprego? Essas são frasezinhas, crenças limitantes, né? Essas frases que a gente vai escutando na nossa cabeça que vão nos mantendo neste mesmo lugar de refém, né? A mãe que é adulta, a mãe que é bem resolvida emocionalmente, a mãe que não está roubando a autonomia do seu filho, a mãe que está permitindo que o seu filho cresça, se torne um adulto funcional e vá para a vida, essa mãe olha para a criança, é óbvio que vai sentir. Eu sei como é isso, gente. Eu tive filho. Você acha que é fácil? Não é.
A gente não quer ter que lidar com a frustração do nosso filho, a gente não quer que ele sofra. Se a gente pudesse, a gente queria botar numa bolinha ali, uma redoma, para que ele nunca sofresse nada na vida. Porque dói na gente ver o sofrimento do filho. Mas se eu entendo que a minha função ali é educá-lo, e eu entendo que faz parte do processo ele ficar frustrado para que ele consiga se superar, eu sustento. Eu sustento essa angústia. Eu sustento ver o meu filho insatisfeito, chorando, contrariado quando ele não conseguiu montar um brinquedo. Eu deixo ele ali naquele desafio, não, procura mais um pouquinho, você vai conseguir, vamos fazer uma outra atividade aqui. Não, se não fizer tal coisa, você não vai ganhar aquilo. E se ele não faz, eu não dou. Por mais que meu coração se parta, por mais que aquilo, né, seja difícil para mim, porque eu amo, eu quero o bem, eu quero o melhor, eu gostaria que ele conseguisse. Mas o meu amor não pode ser maior do que ele, do que o que ele precisa, do que a necessidade dele, do que vai fazer bem para essa criança crescer. Entende? Então, se eu estou nessa postura adulta, eu consigo manejar e eu consigo ter clareza o que é meu. Não, está sendo difícil para mim, por quê? Meu Deus, porque eu, como mãe, quero ver a felicidade do meu filho. Se eu pudesse, eu não queria vê-lo sofrer, mas tudo bem. Mas eu vou sustentar por quê? Porque o meu papel materno aqui agora é dar um desafio, é vê-lo superar as coisas, é fazer com que ele entenda que na vida adulta ele vai ter que lidar com vários nãos e esses nãos não podem paralisá-lo. Esses não precisam ser um motivo para um estímulo, para que ele busque outras soluções, para que ele desenvolva a sua criatividade, entende? É essa a diferença. Qual é a diferença quando eu consigo ser o meu referencial, o meu norte quando eu estou me relacionando com alguém? E eu começo a perceber que aquela relação ali não está equilibrada. Ó, eu não vou perder meu tempo, você também não perde o seu. Eu tô vendo que a gente está em caminhos diferentes. Você não quer isso e eu quero, né? Eu tenho tantos anos na minha vida para eu poder estruturar minha carreira, para eu construir minha família, né? Para eu desenvolver esse meu sonho. Eu quero viajar e para isso eu quero estar com alguém ao meu lado que queira as mesmas coisas que eu, que tenha responsabilidade, que também, né, tenha a sua independência financeira, por exemplo. Se você não quer isso, então tá tudo bem, você segue a sua vida que eu sigo a minha. E eu não fico com aquela sensação de que eu vou morrer e, meu Deus, agora eu vou ficar sozinho, nunca mais eu vou encontrar ninguém. Entende que a gente sai até um pouco da realidade? Esse drama emocional, esse peso emocional, essa carga emocional fica nos amarrando e nos limitando. E é isso que a gente precisa olhar, o que de fato é real e o que é emocional. O que é uma dor, o que é um trauma, o que eu não estou conseguindo resolver, e aí a minha percepção da realidade está sendo diferente. Aí eu sou aquela criança que está vendo um brinquedo, e para uma criança que vê um escorregador, esse escorregador é gigante, e ela é muito pequenininha. Se eu voltar lá enquanto adulta, eu vou falar assim: nossa, gente, era esse parquinho que eu ia brincar aqui quando eu era criança? Nossa, esse escorregador é muito pequeno, na época parecia que era gigante. É sobre isso. Quais os recursos eu estou tendo e a forma como eu estou interpretando o que acontece, os desafios da minha vida. Então, eu acho que não tem desculpa. Não tem desculpa para a gente se acostumar a ser infeliz, não tem desculpa para a gente acostumar com relação que não tá legal, não tem desculpa para a gente não ser melhor, para a gente não se dar o melhor, sabe? Aquele sentimento assim, nossa, eu sei que eu tenho um potencial, mas eu sei que eu estou desperdiçando. Então, isso é uma das coisas que eu acredito, que não tem mais por que ficar nesse lugar, tá? Então, vê se isso faz sentido para você, se você realmente pensou em alguma área da sua vida, alguma questão, alguma dificuldade, se você acha que realmente vale a pena olhar com mais profundidade para alguma questão, minhas relações de trabalho, minha relação com o meu marido, com a minha namorada, minha relação com os meus filhos, onde que eu estou tendo dificuldade, onde que eu acho que eu poderia ser melhor, ou onde eu vejo o meu desempenho naquilo e eu ainda fico chateada e falo assim, cara, não tá legal. Eu preciso desvirar alguma chave aqui, eu preciso ligar algum botãozinho aqui para poder mudar. Se isso faz sentido para você, entre em contato comigo, vamos bater um papo.